No mês passado, o balizador de preços do boi gordo, do GPB, o Grupo Pecuária Brasil, nosso parceiro na divulgação de conteúdo da pecuária de corte, registrou informações de muitos negócios em que a indústria frigorífica remunerou o pecuarista pelo rendimento de carcaça combinado antes do abate do animal. Normalmente, você sabe, o pecuarista tem conhecimento do percentual que vai receber do peso do animal somente após o abate. Vamos ver os dados divulgados pelo GPB sobre o mês passado. Vamos começar com o rendimento de carcaça dos machos. Esses dados foram passados, como sempre acontece no balizador, pelo pecuarista que negociou com a indústria. Ele conseguiu negociar o gado anelorado com rendimento de 53,38%. O gado de cruzamento, 54%. O Nelore, 54,7%. Quer dizer, antes de abater o animal, o pecuarista já sabia, mediante negociação com a indústria, quanto ele receberia, considerando-se claro o preço da arroba, de rendimento de carcaça pelos seus animais. Vamos ver as novilhas também, mês de junho. A Nelorada, 50% de rendimento, de cruzamento 50,33% de rendimento e novilha Nelore 50%, ou seja, antes de ser abatido, o animal já tinha a negociação feita entre pecuarista e indústria frigorífica. E, finalmente, as vacas, também dados informados em junho. Vaca Nelorada teve rendimento negociado antecipadamente de 50%, as vacas de cruzamento 48% e as vacas Nelore 49,44%. Muito bem, são dados apresentados pelo GPB e a gente vai comentar isso aqui agora. Nós temos, além do João Pedro, que é um especialista, conhece tudo de pecuária de corte, nós trouxemos também, como convidado, o Caio Rossato. Ele é especialista em análise de carcaça. Ele tem uma empresa, a PEC-BR, e dá cursos sobre isso e acompanha o abate na indústria frigorífica. Muito obrigado pela participação mais uma vez, Caio. João já estava aqui conosco. Bom, muito bem. Hoje eu conversei com o Luiz Zilo, que é o coordenador do balizador do GPB. Ele disse que esse é o mundo que o pecuarista quer, ou seja, negociar antes do abate do animal qual o rendimento que ele vai receber, né? Como é que isso é possível, Caio? Você que acompanha isso há tantos anos. Ele é uma prática estabelecida em comum acordo que a gente fala entre o pecuarista e o frigorífico, tá? Então, se o pecuarista ele tem o padrão dos animais, ele sabe a dieta que ele está dando, ele informa o frigorífico. Tem alguns frigoríficos que enviam alguém para olhar, ou normalmente, se já conhece o padrão dos animais, já fica combinado ali, e envia o pesador, no caso do frigorífico, para acompanhar a pesagem na fazenda e, após o término da pesagem, pagar esses animais já na balança da fazenda. Existem algumas coisas, alguns pontos que são realmente um privilégio, né, como a antecipação do pagamento para o pecuarista, né, igual a gente vê muitos desafios com relação a isso, né, ao pagamento. Então, muito pecuarista prefere se blindar nesse sentido, né, receber na fazenda. E é igual os parâmetros, né? Ele tem que conhecer muito bem os parâmetros do rendimento dele para ele saber se essa negociação está sendo viável para ele ou não. Mas, Caio, isso aí é padrão? Você tem um número significativo de produtores ou é um pequeno grupo que consegue fazer essa negociação? A gente vê esse tipo de negociação aqui no estado do Mato Grosso do Sul, é bem forte. São Paulo, alguns frigoríficos costumam fazer, tá? Pelo que eu ando aí. Na Bahia, não acompanhei quase nada que fosse assim. Tocantins, muito pouco também, tá? Então, alguns estados realmente existem essa modalidade, tá? Não são todos. Não é o Brasil inteiro, não. Em geral, o perfil do animal com o qual você chega à indústria e tem cacife, vamos dizer assim, tem cacife para negociar com o frigorífico. Sim, vai depender muito, principalmente da dieta, né? Quanto mais ração você der, maior sua proporção de rendimento de carcaça. Ou seja, se eu estou negociando animais Nelore a pasto,
o meu rendimento combinado vai ser menor, porque ele vai render menos no frigorífico. Agora, se eu estou trazendo animais de confinamento, normalmente, por exemplo, de animais de 53% a passa para 55%. Então, 2% a mais de acréscimo só porque os animais são de confinamento. Então, o pecuarista tem que estar bem atento a isso, tá? E parece pouco, né? Só 2% a mais. É muito dinheiro. Qual a diferença que isso pode fazer? Hoje, no parâmetro, é R$ 7,00 a mais na arroba. Qualquer 1% que ele consegue a mais na negociação, ele consegue R$ 3,50 a mais na arroba. E assim vale também no peso morto. Se ele falar, não, ó, eu prefiro ir no peso morto, vamos ver como é que vai dar o rendimento. Se ele tinha combinado a 55 e esse animal rende 57, ele ganhou praticamente R$ 7,00 a mais se fosse negociar naquele peso vivo lá. Ele teria. Então, quer dizer, no próxima venda ele já tem que se antecipar. Falar, ó, para eu te vender a 55, você tem que pagar 2% a mais. Ou R$ 7,00 a mais na arroba. Nesse relatório do GPV fala o seguinte, que mais ou menos 52%, 53% dos animais que foram abatidos, que foram informados, eles são ou confinamento ou de semi-confinamento com 1,5 de peso vivo de alimentação. O semi-confinamento é uma tendência que cada vez está mais presente, você acompanha? Claro, demais. O semi-confinamento e o confinamento, além de padronizar as carcaças, ele traz uma viabilidade, né? A gente está vendo que cada vez mais o custo fixo aumentando, então é uma maneira de você sair com esses animais mais rápido, né? E poder também ter uma busca melhor por esses animais na hora da venda. A gente percebe hoje boi China, né? A busca incessante por animais jovens bem acabados, principalmente para atender mercado interno, e somente com animais de semi-confinamento você consegue atender esse padrão. Essa assessoria que vocês dão ao pecuarista de acompanhamento dos abates, isso serve para o pequeno, para o médio, para o grande pecuarista? Como é que vocês fazem isso aí? Para todos. A gente atende hoje de pecuarista que abate 40 cabeças por ano até 8, 10, 12 mil, 15 mil por ano. Mas esse de 40 por ano, 40 cabeças por 40 ano. cabeças por ano. Ele teria poder para negociar com a indústria frigorífica? Sim, o ideal seja que quando o produtor ele não tem esse poder de barganha, que hoje a gente tem acesso à internet, com grupos de WhatsApp, que ele faça como se fosse um pool de vendas, né? Então, que ele consiga ter maior comunicação também com seus colegas, para que eles juntem o lote, façam uma expressão de volume maior para ser ofertada no frigorífico. Eu faço isso, por exemplo, né? Então, eu tenho lá 3 clientes de 20 cabeças, são 60. Então, na hora de eu negociar, eu não estou negociando 20, estou negociando 60. Então, muda um pouco, com certeza, o poder de barganha, né? E o frigorífico, ele fica um pouco mais querendo comprar os animais. Quando você acompanha o abate, você passa para o pecuarista que vocês assessoram um relatório mais completo a respeito de se tem problemas de cisticercose, se tem vacas com cheia, com bezerro. Sim. Você dá uma visão para ele, isso aí, dá uma orientação para ele. Porque normalmente o frigorífico manda aquele romaneio só para ele, PT, saudações. Sim. Agora, era importante que e também, se foi na toalete, foi tirada muita carne referente à questão de machucados, de questões de vacinação, etc. Vocês dão esse perfil, vocês entregam esse relatório para o teu cliente? Com certeza. Isso foi o principal diferencial da empresa, né, na construção da imagem dela perante os pecuaristas, foi realmente essa transparência. Então, nós já estamos atuando há 5 anos como acompanhadora de abate e realmente esses critérios que o senhor disse são muito importantes para o pecuarista entender realmente o quanto que ele pode melhorar ou o quanto que ele regrediu muitas vezes, né? Então, a gente teve um problema muito bacana de resolver, eu falo, né? Gerenciamos uma crise de um frigorífico com um pecuarista que ele achou que o frigorífico estava tirando dele. A gente compilamos as informações e ele percebeu que não era, que o potencial de carcaça dele era muito além do que ele estava matando. Então, a gente orientou ele que ele aumentasse o peso de carcaça para que ele pudesse aumentar o rendimento. E foi aí que aconteceu e ele ficou muito satisfeito. Então, gerenciar essas crises e saber realmente onde está sendo o problema, porque quando é no frigorífico também a gente pontua, né? Mas é realmente olhar um pouquinho mais dentro da fazenda e puxar o relatório de cisticercose, calcificada, viva, pneumonia, né? Então a gente puxa até desclassificações que não são, penalizações que não são feitas, né? Que o CIF faz a classificação, mas que não penaliza por não ter incidência da conformidade do RISPOA, mas a gente já mostra para o pecuarista para ele se antecipar na fazenda. Então, cisticercose calcificada, por exemplo, né? Aí estamos vendo já um trabalho de... É toalete isso aí, Caio? Isso aí é uma desossa, né? Tá tirando ali... Né?
o colchão mole são ali. imagens meramente ilustrativas para a gente, do nosso assunto aqui. Sim. Podemos até mostrar mais os dados do estudo do GPB também, com o rendimento. Agora, Caio, você citou, reforçou a dieta. Quer dizer, com a dieta, o pecuarista ele conhece bem o gado. O Zilo, coordenador que coordenou esse estudo que nós mostramos, o Luiz Zilo, Beto Zilo, né? Ele citou muito o seguinte: o pecuarista precisa conhecer o seu animal, ele tem que conhecer o animal por dentro. Exatamente. Quer dizer, você falou na dieta, a dieta já é a parte final, é a terminação do animal, a parte para a terminação, mas tem também, o pasto tem também a genética. Como é que ficam esses dois outros critérios? Tem a saúde dos animais também? Sim. É um compilado, né? Eu falo assim que a nutrição, a ração, no caso, ela vai ser responsável 70% a 80% do parâmetro que você está buscando de rendimento. Então, por exemplo, se você dá 150 dias de coxo, já é um parâmetro excelente para você entender que os animais vão dar um rendimento muito bom, né? Então, o resto a gente vai ajustando de acordo com a visão que a gente tem no abate. Igual esses animais mesmo, a gente percebeu que apesar de serem muito pesados no momento do abate, foram enviados com 540 quilos de Nelore, né? Então animais bem pesados, só que pela genética que ele tem na fazenda, esses animais poderiam ter chegado até 570 quilos, né? E nós mostramos isso no gráfico para ele de acordo com o histórico dele. Então, tudo isso tem que ser analisado, com certeza. E a nutrição é o principal fator. É o principal fator que vai determinar ele ter um rendimento de 53 ou 56. Vai ser. Depois a gente passa fazendo o crivo final, né? Que seria realmente a análise mais detalhada. Vocês acompanham a Toalete? Porque a Toalete é um grande ponto de atrito entre o frigorífico e o criador. A que você atribui a maior parte dos que fazem na Toalete aquela carne que é retirada da carcaça? A gente até fez uma reportagem com a revista DBO, justamente tratando sobre isso, juntamente com a GPB também, em que nós falamos realmente da despadronização das indústrias com relação ao toalete, né? Então, há realmente sim uma interferência, né? Que o pecuarista tem que saber exatamente qual frigorífico está fazendo essa interferência ou não do toalete, porque não podemos falar que não existe má fé, né? Que muitas vezes ou é má fé ou é falha de treinamento de funcionário, né? E a gente também sabe da eficiência de uma indústria frigorífica, mas que existem maneiras de você se respaldar com isso. Uma delas é essa venda no peso vivo, né? Que você garante... o peso vivo você não precisa se preocupar com o toalete, né? Mas também, se você conhece muito bem a indústria e confia, você pode ganhar muito mais no incremento do recebimento no peso morto, que é o valor da carcaça a mais que você recebeu. Então, é igual eu falei, se você iria negociar 54 e vendeu, deu 56, você ganhou 2% a mais de peso de carcaça que você vai ganhar por ter ido no peso morto, né? O pessoal, quando vocês estão lá olhando, acompanhando, eles respeitam mais você, porque a grande maioria não tem ninguém olhando fora, sim. Né? A exceção dos grandes clientes, dos grandes confinadores, etc. Mas pequeno, o cara que falou que vende 60, 100 cabeças, não vai lá. E se for lá também não vai ter condição. Vocês que estão lá olhando e que estão acostumados a acompanhar isso, há uma diferença? Com certeza. Existe uma cordialidade, porque eu vim da indústria. Então, a gente sabe muito bem como se posicionar, né? Uma questão da empresa também que a gente nunca precisou ofender ninguém ou fazer muito barulho. A gente sempre sabe muito bem conversar e resolver os problemas dentro da indústria. Então, é muito importante que o pecuarista saiba também isso. Se ele não entende do parâmetro, que ele chama o comprador de gado e fala: eu quero que você me mostre aqui se está tudo certo ou está errado. Então, eu acho que se a compra de gado zela por esse pecuarista, no mínimo ele vai mandar um funcionário acompanhá-lo, né? Então, a gente tem visto, sim, as indústrias cada dia mais preocupadas em trazer essa credibilidade, e quando a gente acompanha, com certeza, por a gente ter essa experiência, a gente resolve muito mais o problema, né? De forma mais rápida, né? Sem ficar dando muita volta, né? Hoje a arroba está praticamente em todas as praças, segundo até as informações passadas ao GPB, não são todos os estados, mas sim, os estados que têm grande vocação para a pecuária de corte informam preços todos acima dos R$200 por arroba. Sim. 205, 210, dependendo da sim, região. Este momento em que a arroba está bem valorizada, com firmeza, com fundamentos até que fortalecem a possibilidade de até mais valorização,
é um bom momento para fazer negociação? Com certeza. Agora o frigorífico está muito mais preocupado em fazer boas parcerias. Olha, Zaidan, vou ser bem sincero contigo mesmo. Esse está sendo um ano de muita escassez de oferta de boi. Então os frigoríficos estão preocupados em sim fazer o trabalho dele de casa, sabe? Então eu acho que é um momento certo de estreitar a parceria e de testar novas parcerias também, né? Igual eu falo, não está dando certo, troca, né? A gente tem várias opções. Troca o quê? Troca o frigorífico. Mas tem muita gente que não tem indústria perto, tem uma única. Sim, se não tiver, procura, né? Muitas vezes o pecuarista acha, mas fica 400 quilômetros aqui da fazenda, não busca. Liga lá e pergunta. Né? Não custa nada, né? Não custa nada, o não já tem. Então a gente vê muito mais o frigorífico agora buscando o gado um pouco mais longe, tendo essa flexibilidade, não, vou descontar R$1, R$2 do frete só, mas você vai ver, você vai gostar e tal. Então, existem N maneiras dele abordar esse assunto, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre olhar de uma maneira muito ampla para isso. Saber realmente o quanto ele pode ter de rendimento no peso morto, para ele também poder combinar no peso vivo. Existe isso também, tá, Zaidan? Fala, você me garante 54? Garanto. Eu vou no peso morto, mas você garante 54? Garanto. Então tá. Aí rendeu 55, o frigorífico paga 55. Então existe isso também, tá, Zaidan? Estabelecer um mínimo. Um mínimo. Falar, o mínimo é esse, tranquilo? Eu acredito que muitos pecuaristas não tenham essa informação de chegar e falar, eu quero um piso, eu quero um mínimo. É porque ele não conhece a carcaça que ele produz, né? Ele não conhece realmente o produto que ele tem. Então, por exemplo, como a gente faz muito relatório para os pecuaristas, ele usa o nosso próprio relatório para um poder de barganha maior lá na frente com o outro frigorífico. Fala, tá vendo? Os meninos, o pessoal da PEC acompanha, sempre dá esse rendimento, hein? Quero que você ajeite a minha vida aí. Então, é sempre nesse sentido, sabe, Zaidan? Ele tem que trabalhar de forma técnica para poder apertar, né? Tem que apertar. Pois é. O João, será que o pecuarista está evoluindo para chegar a esse estágio? Olha, você está não sendo que ele precisa, porque nesse momento você tem um quadro melhor. Se você olhar um ano atrás, o boi era 140, então você está falando acima de 200, melhorou. Mas acontece que os custos dele estão subindo. E outra coisa, à medida que o pecuarista ele tem que se preparar para atender aquele animal que o mercado quer. Isso não é só, a gente fala muito de exportação, boi China, mas o consumidor, nós consumidores, queremos uma carne macia, saborosa. Gorda, né? Então isso tem que acontecer. Porque muitas vezes, na pressa, para aproveitar o preço, que a gente muitas vezes manda um animal que não está em boas condições. Sim. Você vê hoje, por exemplo, uma carência de animais. Fala-se muito que foi abatido muito animal no último trimestre do ano passado, em função dos bons preços que estavam na época, com peso abaixo do ideal. Não sei se você concorda com isso. Concordo plenamente. É falta de planejamento do pecuarista de caixa, né? Ele acaba antecipando o abate, prejudica todo mundo, né? Então, exatamente. E você vê hoje a demanda pela carne brasileira, a entrada da China mudou. Nós sempre falávamos aqui no programa, né? Antes da China e depois da China. Depois da China mudou, porque eles querem um animal Você novo. até brinca, né? AC e DC. Antes da China. Antes e depois da China. Porque nós fizemos uma entrevista 4 anos atrás com a Dida Agrícola lá, a gente comentava isso com ela. E a China é um mercado fantástico. Soja, por exemplo, se você olhar, nós estávamos falando agora mesmo de exportação de soja, 70% vai para o mercado chinês. Sim. A carne já 50%. Ou seja, então o mundo está comprando a nossa carne. Agora temos que atender aquilo que o consumidor quer, tanto lá fora como aqui dentro. Exatamente. É importante que ele comunique com o comprador, né? Qual é o perfil de carcaça aí? O que vocês estão buscando? Como que é? Tem algum incentivo? Pergunta, né? Tem alguma diferenciação de preço? É igual eu falo, né? Pergunta. O que ele vai responder, aí vamos ver o que vai acontecer, né? Ô Caio, foi tão bom ter você aqui conosco hoje. De verdade, eu não sei como é que é a sua agenda, mas eu acredito que você vai ter que voltar mais vezes, né, João? Não, beleza. Tem coisas muito importantes. Eu acredito que vou te dar uma missão. Orientar os pecuaristas a negociar melhor essa é a nossa seus missão, animais com o frigorífico. Essa é a nossa missão. Isso é bom para a cadeia, né? Com certeza, todo mundo ganha. Até os próprios frigoríficos, eu estou dando consultoria justamente para acabar com isso, né? É o justo, é o que acontece, é esse o rendimento, fazer com que isso acabe, né? E o pecuarista, eu sempre falo, ele tem que tratar as coisas de forma consciente, né? Não adianta mais ficar com aquela queda de braço
que muitas vezes não resolve nada. Tem que saber o parâmetro e cobrar, né? Cobrando, combinado ali, quem tem palavra cumpre, né? Caio Rossato, zootecnista, especialista em análise de carcaça, é um profissional que atua com muita seriedade e credibilidade nesse segmento de acompanhar os abates. É uma tarefa tão importante que você trabalha tantos anos, né? 2, 3 anos, para fazer o animal, deixar ele pronto para ser abatido, de repente dá alguma coisa errada lá na hora do abate e você perde muito do seu trabalho. Então, esse trabalho de acompanhamento é muito importante. O Caio faz isso muito bem, tem uma equipe muito boa, como tantas outras empresas que fazem isso também. Ainda bem que nós temos essas empresas que fazem esse tipo de acompanhamento e você vai ter que voltar, Caio. Obrigado. Conta comigo, Zaidan. Obrigado, Valeu, João. bom trabalho. Um abraço. João, obrigado.